Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos chegando no final de 2 anos, né? Desse curso maravilhoso, né? Onde o Senhor ministrou muitas palavras maravilhosas em nossos corações. Amém? E eu quero agradecer os pastores dessa igreja, né? Pastor Emiliano, reverenda Maísa, pastor Bruno, que esteve conosco todos os dias aqui nesse lugar. E toda a equipe, né, que estiveram conosco, todos os monitores que nos acompanharam, nos apoiaram todos os dias. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu vou ministrar essa noite, amados, é sobre fé, né? Aprendendo com a fé de uma mulher extraordinária. Glória a Deus. E hoje, amados, nós vamos aprender com a fé de uma mulher extraordinária. Uma mulher com um grande exemplo de coragem, que venceu obstáculos e preconceitos e perseverou em seu objetivo. Essa mulher, amados, ela agiu com sabedoria, quebrou regras, pois era considerada uma estrangeira diante do povo de Israel, né? Suas qualidades superou todos os seus defeitos, pois não poupou esforços para chegar diante do único que poderia realizar o seu milagre. Amém? Glória a Deus. E essa palavra está em Mateus 15, a partir do versículo 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede essa que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então respondeu-lhe Jesus: Mulher, grande é a tua fé, seja feito isto para contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Amém? Aleluia. No decorrer da nossa vida, mas nós aprendemos que Jesus, ele é amoroso, ele é misericordioso e trata a todos com igualdade, sim ou não? Mas Jesus disse algo para aquela mulher que deixou a gente empolgado até hoje, né? Muitas pessoas ficam sem entender por que Jesus disse aquelas coisas para aquela mulher. E ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Né? Lá em Deuteronômio 20, nós vamos entender por que Jesus tratou aquela mulher dessa forma, né? A palavra vai dizer que o povo hebreu, quando saiu da terra do Egito, eles foram rumo à cidade de Canaã, né? A cidade prometida por Deus. E Deus disse algo ali para eles. Deus fez um pedido para eles, né? Deus disse assim: que do povo daquela cidade não era para deixar nada que tivesse fôlego com vida. E se por acaso eles deixassem algum, esse seria como espinho nos seus olhos e nas suas virilhas. E esse povo, amados, e o povo, quando invadiu a terra de Canaã, eles desobedeceram a Deus, né? O homem, querendo sempre se dar bem, eles deixaram o quê? Alguns para servir de escravo, né? E ali, amados, aquele povo se multiplicou. Você vai ver lá em Números 33,
no versículo 52 ao 55, e que aquele povo se multiplicou de forma grandiosa. E eles também se misturaram com os israelitas, né? Formando ali um povo misturado, né? E ali a palavra de Deus, ela se cumpriu quando Deus disse que eles seriam como espinhos na virilha deles, né? Ali se cumpriu a palavra do Senhor, né? Por causa de quê? Por causa da desobediência, porque eles desobedeceram ao Senhor. Então os cananeus, amados, eles foram rejeitados por Deus pela sua idolatria, né? Eram considerados como cães idólatras e devotos de Baal e outros deuses. Era um povo perverso que ocupava a terra que foi dada ao povo de Israel pelo próprio Deus, né? Que Deus prometeu para o povo de Israel, e aquela terra estava sendo ocupada por aquele povo, né? Então esse povo cananeu, eles prestavam culto aos outros deuses e se entregava à depravação moral, à prostituição, né? E também, amados, eles faziam sacrifício de criança àqueles deuses, né? Era um povo abominável, né? E Jesus e os seus discípulos estavam prestes a se encontrar com uma mulher que havia feito todas essas coisas, né? Assim como o costume do seu povo, aquela mulher, ela fez tudo que desagradou a Deus, né? Estava prestes a chegar diante de Jesus, aquela mulher, né? Que desagradou a Deus de todas as formas, né? Para que nós venhamos entender. Até que um dia ela se deparou com um grande problema, né? Atormentada com a sua filha endemoniada, ela ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, que Jesus curava, que Jesus salvava e que Jesus libertava, né? E quando ela soube que Jesus passaria por ali, amados, ela não teve dúvida, né? Estava prestes a chegar diante de Jesus e os discípulos, uma mulher extraordinária, uma mulher de uma fé extraordinária, né? Exemplo de fé, de perseverança, uma mulher que rompeu com obstáculos e preconceitos para chegar diante de Jesus, o único que poderia realizar aquele milagre, né? Ela poderia ter ido atrás dos seus deuses, né? Dos deuses cananeus, mas não, ela foi atrás daquele que de fato poderia realizar aquele milagre, amém? Glória a Deus. Então ela foi ao encontro de quem poderia ajudá-la. A palavra de Deus diz, amados, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E estava ali diante de Jesus uma mulher estrangeira que o recebeu com toda honraria, aleluia, glória a Deus. Uma mulher que clamava incessantemente pelo seu milagre, uma mulher que perseverou, uma mulher que rompeu com obstáculos, com preconceito para chegar diante de Jesus de Nazaré. Uma mulher que ao chegar diante de Jesus, ela fez uma declaração, ela declarou que ele era o Messias prometido por Deus, que vinha da linhagem de Davi, né? E aquela mulher, ela foi atrás de Jesus, clamando pelo milagre dela, e ela não parou, né? E Jesus ficou sondando o coração daquela mulher, e Jesus não falava. A palavra de Deus diz que Jesus ficava calado, só ouvindo, né? Então aquela mulher, amados, ela reconheceu o poder e a autoridade que havia em Jesus, né? Aquela mulher, ela era uma mulher estrangeira, ela era uma mulher improvável, ela era uma mulher que aos nossos olhos humanos ela não tinha valor algum, mas ela permitiu que a fé fosse gerada em seu coração, amém? Então Jesus, no versículo 23, Jesus vai dizer que ele não lhe respondeu palavra, e mesmo assim ela continuou clamando atrás de Jesus, né? Ela continuou clamando e adorando. E no 25, no 24 vai dizer que Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E aquela mulher, mesmo assim, ela persistiu, ela continuou clamando atrás de Jesus,
Porque ali no coração dela, ela já tinha tomado posse do seu milagre, amém? Então que nós possamos ser como aquela mulher, amados. Que nós não venhamos... Aqui, deu problema aqui. Então que nós não venhamos desanimar como fez aquela mulher, né? Aquela mulher que persistiu, aquela mulher que perseverou, aquela mulher que foi, mesmo quando tudo parecia que não ia acontecer, mas ela não desanimou, ela foi diante do Deus que poderia realizar o seu milagre, amém? Então que nós possamos ser como ela, amados, que nós não venhamos desistir da nossa família, que nós não venhamos desistir da nossa casa, que nós venhamos interceder pelos nossos filhos, pela nossa casa e pela nossa família, né? Porque o milagre de Deus, ele está por vir na minha e na sua vida, amém? Tome posse do milagre.